Tem que. Bom, tá tudo certo Tem. aí? Vocês estão vendo a minha tela? Tudo certinho? Aham. Beleza. Deixa eu ver se tá. Essa tela que você coloca aí no- nós não estamos vendo. Essa aí você não estamos vendo a sua tela aí só. Só a sua foto. Aqui para ver a transmissão, né? Também estão marcando tudo. É. Bom, acho que tá tudo certo. Deixa eu só conferir aqui no YouTube. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Às vezes a pessoa fala assim, eu fui. Beleza. Bom, vamos começar então. Hoje vai ser bem mais rápido. Acho que, sei lá, 20, 30 minutos, até menos, a gente já termina. Só pra gente continuar de onde a gente parou e encerrar até o versículo 4 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui. Bom, antes de começar então, vamos fazer uma oração. Humberto, você ora por nós? Bem, Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estar nos reunindo mais uma vez para buscar um pouco mais da sabedoria que vem do alto, Deus. Nós nos dispomos a fazer isso não por vontade própria, mas porque o Senhor nos tem amado, Senhor. E nós queremos colocar esse tempo em Tuas mãos, Senhor, pedindo que o Senhor traga tudo aquilo que seja necessário, Senhor, para que, além de aprendermos, Senhor, que nós possamos um dia falar do Teu santo nome, Senhor, com exatidão e que não nos equivoquemos quando falamos, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio. Continua capacitando o Jonathan, Senhor, para que ele possa nos transmitir esta maravilha que é a Sua palavra. E muito obrigado por tudo, Senhor. Nos conduz em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, vamos lá. Só vou voltar alguns aqui só pra gente recapitular rapidão. A gente estava falando de 3 tipos de pessoas que Paulo descreve, né? Nós temos o homem natural, o homem espiritual, que a diferença básica, eu gostei da definição que o tal do Bacon deu pra gente, que é um portador, um homem natural não porta um órgão, entre aspas, de percepção divina, religiosa, espiritual, e por isso ele enxerga todas as coisas de forma natural, sem acrescentar Deus em suas coisas. Então ele enxerga o dinheiro de forma natural, um casamento de forma natural, o trabalho de forma natural, principalmente a sua necessidade de salvação e as coisas de Deus de forma natural. Já o homem espiritual, pelo contrário, detém isso, é dado por Deus a ele este órgão para que ele consiga então interpretar as coisas, julgar as coisas do mundo de forma espiritual, aonde o Espírito Santo o capacita para que ele consiga perceber as coisas do mundo de forma mais linear com a vontade de Deus. E essa é a diferença básica
dos dois. E uma coisa que eu cheguei até a falar no final da, da última gravação que a gente fez, da última aula, é que uma coisa importante quando a gente pega essa comparação é que o homem natural, aliás, o homem espiritual, não dá para esperar o homem espiritual do natural coisas diferentes do que o que ele de fato é, natural. Então, o homem natural mentiu, estou surpreendido. Nossa, ele está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que ele realmente faz, do que aquilo que ele, na verdade, do que aquilo que ele é. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. A outra coisa que a gente falou que é o que dá pano para manga é a respeito do versículo 16 do capítulo 2, onde Paulo insere essa palavrinha nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A gente falou sobre o que é ter a mente de Cristo, que é algo muito sério, que para mim tem um peso enorme, uma coisa muito intrigante. E a nossa discussão ficou então se todos têm a mente de Cristo, se nós inclui todos os crentes, ou é um nós no sentido do versículo 13, por exemplo, que quando ele fala falamos, ele não está se referindo também aos corintianos, mas apenas a ele e aos apóstolos. Então esse nós, ele é nós todo mundo, ou ele é nós certos cristãos maduros, experimentados e realmente espirituais? Ponto. Aí essa daí fica a nossa indagação, que até hoje a gente, acho que é a primeira pergunta que a gente meio que não sabe responder direito. E a gente parte daqui então do verso 1 do capítulo 3. Eu vou ler de novo. Oi. Eu e o Humberto, a gente estava discutindo assim a respeito disso e pensando e analisando e relendo. E eu não sei. Eu cheguei à conclusão de que quando Paulo fala de crentes carnais, como ele está se referindo à igreja de Corinto, sabe aqueles crentes que se reúnem para cultuar e faz uma campanha e fica dando 7 voltas em volta do templo e depois no final dá um grito? Você sabe essa história? Eu já vi vocês fazendo isso. Exatamente. Sabe esse tipo de crente? Sabe o tipo de crente que coloca guarda-chuva, que isso eu não estava, mas eu presenciei, e com certeza se eu tivesse naquela época, eu teria ajudado até colocar os guarda-chuva para receber a chuva de bênção? Esse tipo de crente que vê o pastorzinho arrumadinho no banquinho e falando um monte de baboseira, para mim, esses são os crentes carnais que Paulo se refere. Esses são, não que eles não são salvos, mas que eles são carnais. Uma pessoa do mundo vê lá dando 7 voltas e na 7ª volta dá um gritinho e faz também, fala, mas a gente tem também, o cerco de Jericó. A gente tem isso aí também, ó. Ver o crente rodando lá, parecendo uma baiana doida rodando, e fala, a gente tem isso aqui também no candomblé, que roda também. Então, para mim, pelo que ele fala, isso são os crentes carnais. Não realmente os crentes que são experimentados, ou os novos convertidos, porque tem muito novo convertido que olha, dando volta em volta da igreja, na 7ª volta, grita e fala, isso aí não é de Deus, não. Isso aí tá totalmente equivocado. Ou seja, pode ser que tenha um crente mais novo que olha isso e vê um crente lá de 20 anos na igreja fazendo isso e fala, daí não tá na Bíblia, não. Então, eu chego à conclusão que esses são os crentes carnais, que, igual eu falei, não que eles não são salvos, mas em que, algum momento, o Espírito Santo vai revelar realmente a mente de Cristo. Ou seja, não que é menos responsabilidade, sim mais responsabilidade. Entendi. Pode ser. E uma coisa que você está falando aí que talvez faz sentido também é que os crentes carnais, eles buscam coisas da carne. Então, por exemplo, o triunfalismo do homem, eu vou receber uma bênção, porque Deus vai me abençoar financeiramente, Deus vai me abençoar com saúde e não sei o quê, que são coisas da carne.
Não é que são ruins. Eu também quero ter um trampo de 10 mil por mês. Mas a gente não vai a Deus buscando isso, embora Ele possa dar. E não há problema nenhum de eu pedir isso para Deus. Mas existem pessoas que vão à igreja para buscar satisfação do seu ego, da sua carne, né? Dos seus desejos de triunfar em algum sentido na sua vida. E isso também pode se enquadrar no que é carnalidade. Uma coisa que lá na frente Paulo vai falar, e eu me lembro quem... tem um cara chamado Bibo, depois eu passo o canal deles para vocês. Ele tem um canal chamado Bibo Talk. E o Bibo fala numa pregação dele, o nome da pregação dele é Você não é especial para Deus. E ele fala, você não é especial, é isso. E ele fala assim, se você é cristão e não conhece 1 Coríntios 13, sinta-se envergonhado. Porque se você é crente, fala sobre amor e não conhece 1 Coríntios 13, agora, neste momento, enquanto você me escuta, sinta vergonha. Porque não é possível que você não conheça esse texto. E não só 1 Coríntios 13, mas a igreja de Corinto e a primeira carta de Corinto, e foi um dos motivos de eu ter escolhido ela, é justamente para tratar algumas coisas que a igreja de Corinto fazia e passava, e que hoje nós vemos evidências muito presentes nas nossas igrejas de hoje em dia. 1 Coríntios 13 fala sobre amor. 1 Coríntios 14 tem um textinho lá que fala assim: vocês fazendo esse tipo de coisa, se entrar um descrente na igreja e ver que vocês estão fazendo isso, não vão chamar vocês de loucos? O que ele está falando? Mais ou menos na nossa... que é contemporâneo pra gente. Um cara que nunca foi pra igreja, um cara que não é cristão, entra dentro de uma igreja de vocês e chega lá dentro, vê um monte de gente falando umas línguas cabulosas, que ele não entende nada, um monte de gente rodando, caído no chão, uns batuques estranhos, umas músicas estranhas, que ele não aprende nada, ele não entende nada. Ele não vai chamar vocês de loucos? E o fato desse cara, e aí que eu quero tocar no assunto também. O fato desse cara, que é um novo na igreja, que chegou na igreja agora, chamar aqueles crentes de louco, chama eles de louco porque aqueles que são crentes estão buscando satisfação carnal, ou coisas que não tem nada a ver com o espiritual. Então, quando você está na igreja e buscando manifestações carnais que não tem nada a ver com o que é espiritual, e depois mais pra frente eu prometi que eu ia mandar o vídeo pra vocês e isso vai ficar muito mais claro, embora a gente já tenha noção do que o cara vai falar no vídeo. Quando numa igreja existe a busca e o triunfalismo carnal, aquele que não é cristão e vai até uma igreja e participa daquilo, percebe de alguma forma que, isso daqui é estranho. Então a manifestação da carnalidade dos cristãos acaba sendo loucura para aquele que não é cristão. Em contrapartida, quando Paulo sobe num púlpito e com a consciência, 1 Coríntios 14, que ele fala: eu prefiro falar uma palavra na língua de vocês do que 1000 palavras em línguas estranhas, em um idioma estrangeiro, porque uma palavra que eu falar na língua de vocês vai ter infinitamente mais serventia do que eu falar 1000 palavras sem que vocês entendam. Então, quando um cara espiritual como Paulo sobe no púlpito e prega algo espiritual, aquele que é carnal acaba sendo comovido pela espiritualidade daquele que está pregando. Então, a gente vai ver isso mais pra frente, mas a carnalidade, esse tipo de coisa que acontece nas igrejas, as pessoas até acham, nossa, isso aqui acaba atraindo aquele que não é cristão. Na maioria das vezes, não. Tá? Eu duvido que um cara que não é cristão acha interessante participar de uma fogueira santa, por exemplo. Duvido de um cara que não é cristão acha que ficar dando voltinha, ficar gritando e etc., acha que isso é uma manifestação espiritual. Não é. Não é. E principalmente nos dias de hoje, que você tem internet, tem um monte de coisa e tem acesso a um monte de informação,
e com certeza essas pessoas já têm noção de que aquilo ali é algo de errado. Então, enfim, isso que a Daisy ponderou é interessante, a gente também pode considerar, né? E realmente, enfim, Paulo é muito incisivo nesse sentido. Tanto é que agora ele vai começar a bater bastante, agora a gente entra na parte que tá batendo. Vocês estão conseguindo enxergar de boa aí? Tá embaçado? O texto bíblico aqui? Tá joia. Beleza. Então, ó, 1 Coríntios 3, a partir do 1 até o 4. Eu vou ler na NVI aqui para ficar mais de boa. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, como a gente já falei aqui, Paulo agora começou a apertar o mata-leão. E aqui, esses 4 versículos aqui é onde Paulo começa a, entre aspas, insultar os cristãos corintianos. Antes, né, antes dele ter feito esse insulto, ele trouxe um argumento teológico do que é o homem natural, do que é o homem espiritual, do que cada um deles fazem, e agora ele está dando no meio. E a gente parte daqui. Jonathan, Oi. uma coisa. Eu já sei a resposta, tá? Mas eu gostaria de colocar para que você falasse para a gente. E não se encaixa nesse termo os calvinistas e arminianos, como os de Paulo e os de Cristo e Paulo. Tá. Dá uma pincelada nisso aí, por favor. Beleza. Qual é o problema de você falar que é calvinista? Quando é problema falar que é calvinista e arminiano? Quando você desconsidera não dá credibilidade ou condena o outro porque o outro não pensa como você, e quando você é você é mais fiel a Calvino do que a Jesus, que daí já se passa a ser uma idolatria. Calvinistas e arminianos, essa briga já tem 500 anos. Não, 500 é muito, mas aproximadamente de 3 a 5 séculos aí, porque depende do sínodo de Dort, que foi aonde a gente estabeleceu as doutrinas. Mas eu sou calvinista e eu estou numa igreja fundamentalmente arminiana. A maioria das pessoas que estão do meu lado hoje na igreja são arminianos. Uma parte da igreja, não são todos, falam em línguas. A parte da igreja acha que você pode perder a salvação. Eu posso dar até exemplo da sala na EBD, aliás, na EB, né? Escola Bíblica, que é terça-feira, então não é EBD, mas na escola bíblica eu decidi estar junto da molecada, não junto dos velhos, porque eu acredito que na molecada eu sirvo mais do que com os velhos. Embora com os velhos eu poderia ser muito mais incisivo do que eu sou com a molecada. Mas, com a molecada, esses tempos atrás, o João fez uma pergunta, ele perguntou assim, o que o cristão precisa para ser salvo? Aí eu falei assim, crer. Aí o João falou assim, só crer? Só precisa acreditar? Aí a molecada, aí ele pediu, ele falou assim, quem de vocês acredita que só precisa acreditar em Jesus para ser salvo? Aí ninguém levantou a mão. E quem acha que tem que fazer mais alguma coisa? Aí geral levantou a mão. Aí o João virou para mim e falou assim, essa galera aqui preciso falar de salvação com eles.
Agora, o que eu quero dizer é, quem não crê que só precisa crer em Jesus para ser salvo, não quer dizer que ele é um cristão carnal, não quer dizer que ele não é salvo, não quer dizer que ele é um cara piedoso. Tem muito calvinista vagabundo que vai pro inferno e muito arminiano que a gente desconsidera vai pro céu, como também o vice-versa. A questão é, a gente termina as nossas desavenças na discussão bíblica. Mas em ponto algum isso pode gerar raiva, ódio, rancor pelo outro lado. Agora uma palavra que o próprio Nicodemos responde num dos vídeos dele. Qual é o problema do texto? A gente vai ver isso um pouquinho para frente. No versículo 4 aqui em azul, ó, a gente pode ver aqui mesmo. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? É justamente isso daqui o problema, que é onde traz uma devoção a Paulo, ou Apolo, ou Pedro, ou qualquer um dos outros apóstolos, a ponto de de pertencer. Eu vou trazer agora um exemplo mais cotidiano aqui, mas fora da teologia, fora da igreja. Eu já vi e conheço pessoas que até me assusta. A pessoa pegar e falar assim, não importa o que o Bolsonaro fale, não importa o que o Lula fale, não importa o que ele faça, não importa o que eles deixam de fazer. Se foi o Bolsonaro, tá certo. Se foi o Lula, tá certo. Não importa. Ah, mas o Bolsonaro deu um tapa na cara da minha mãe. Não, mas ela merecia mesmo porque ela é uma comunista safada. Não, mas o Bolsonaro fez tal coisa e tá errado. Não, mas não tem problema. O Bolsonaro sabe o que faz. E da mesma forma o Lula. Existe uma devoção, principalmente em homens, de que, independente do que o cara fale ou do que o cara faça, se é o cara, tá certo. Não, mas é o Malafaia que falou. O Malafaia falou, tá falado. Não, não é. E uma dos pilares, aqui ó, a gente pode até pegar aqui, vou abrir para passar na nossa tela, ó. Ver foto. Sola Escritura. Sola Escritura. Somente a Escritura. Somente a Escritura. A única regra de fé absoluta do cristão é a Bíblia. Isso quer dizer o quê? Paulo, em sua inspiração a escrever as cartas, Paulo disse verdades absolutas. Mas isso não quer dizer que Paulo errou em outros sentidos. Não quer dizer que, às vezes, Paulo deva ter se equivocado em algum momento. Não, as escrituras inspiradas por Deus são inerrantes, são infalíveis. Mas Paulo era pecador, entendeu? E eu não sou de Paulo, eu admiro Paulo pelo que ele fez, mas eu sou de Jesus. E da mesma forma que eu admiro Paulo, eu admiro Pedro, eu admiro o João, eu admiro o Nicodemos, eu admiro o João Calvino. Também admiro Armínio. Mas alguns em uma medida, em outros em outras medidas. Ponto. O próprio Armínio era um admirador de Calvino. Então, assim, o problema se está, e a gente pode até discutir isso provavelmente aqui no texto, nunca a sua devoção deve ser em Calvino, Armínio, em Paulo ou Apolo. Sua devoção é a Cristo. E ao que Cristo falou. Ah, mas Calvino falou uma coisa que tem a ver e bate exatamente com o que Cristo falou. Beleza. Então, nesse ponto, você é um calvinista que se deriva de Jesus. E não um calvinista que ele que inventou o evangelho. Não. Não é. O evangelho não é de Calvino, o evangelho é de Jesus. Então é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas que fique claro. Um outro ponto só para a gente terminar. Que eu falei agora do sola escritura. Sola escritura quer dizer que a Bíblia é a regra de fé maior da igreja. Que ela é o juiz supremo da igreja. Então ela é a constituição da igreja. Ponto. Isso não quer dizer que somente a Bíblia serve para o cristão.
quer dizer que a Bíblia é o supremo, é o máximo. Mas existem outros escritores, autores, pregadores que podem escrever, podem comentar, que podem fazer teologia e que batem com a Bíblia. Então, um problema que a gente teve há uns tempos atrás, se eu não me engano, até mesmo com John Wesley, que John Wesley falava que ele era um homem de um livro só, mas John Wesley leu vários outros livros. Isso não quer dizer que ele era somente da Bíblia, ele queria dizer que não há outra regra de fé do que a Bíblia. Então, mas tem o livro das Institutas de Calvino. Beleza, a gente pode considerar, a gente pode ler e pode conter verdades. Mas por que esse livro contém verdades? Porque comparado com a Bíblia faz sentido. E não a Bíblia comparado com as Institutas. A comparação é sempre a Bíblia como a pedra maior, a pedra de maior peso. Tá? Então que fique claro isso. E que isso também sirva de exemplo para as pessoas na igreja não ficar idolatrando o pastor. Bom, vamos lá. Tem algumas coisas aqui. A primeira coisa é eu dividi o texto em cores aqui para a gente ir percebendo algumas nuances. Primeira coisa, Paulo chama esses caras de irmãos. João, Oi? deu uma tremida de novo nas letras aí pra gente. Peraí. Essa aí também. Eu olhando aqui, eu tenho... Voltou? Não. Não. Peraí, então. Vou sair aqui e entrar de novo. Rapidão. Voltou agora? Tá bom? Sim. Beleza. Então tem algumas coisas aqui que a gente precisa considerar no texto. Primeira coisa, irmãos. Aqui já tem uma inclusão dos cristãos de Corinto na família de Deus. Então, ainda que esses caras, é o que a Daisy falou, não é que eles não são salvos, não é que eles não são piedosos ou têm alguma virtude cristã. Mas existe um problema aqui no decorrer do texto. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Paulo chama esses caras de irmãos. Lembra lá no começo, capítulo 1, acho que do 1 ao 9, Paulo chama esses mesmos corintianos de salvos em Cristo, escolhidos por Cristo, irmãos da família universal de Deus. Então, assim, existe a inclusão desses caras, ainda que sejam carnais e crianças, na família de Deus. Então, existe então essa inclusão dos cristãos de Corinto na família de Deus. E um detalhe, que eu me lembrei agora, que vai ser importante a gente... Por que irmãos, tá? Primeiro, existe uma confissão de fé desses corintianos, eles creem em Jesus, tá? Eles adoram a Jesus, ainda que de forma errada, equivocada, façam algumas coisas que até o que não é crente duvida, mas esses caras creem em Jesus. E lembra que eu acabei de falar da escola bíblica? O que precisa para ser salvo, para ser da família de Deus? Crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê está condenado. O batizado é um adendo, uma adição ali. Mas aquele que crê tem a vida, o que não crê não tem. Então essas pessoas creem em Jesus. Essas pessoas são irmãos em Cristo. Beleza. Segunda parte. Cristão carnal, criança. Quem são esses? Novos convertidos são ou velhos da igreja, mas atrasados no amadurecimento ou com ideias completamente equivocadas sobre as coisas de Deus, como é o caso da igreja de Corinto. Que bate com o que a Daisy falou. Novos convertidos ou velhos de igreja. Então, assim, aqui nós temos pelo menos algumas coisas que a gente precisa considerar. Novos convertidos, é o que a Daisy falou, pode ser que exista novos convertidos que não sejam carnais e crianças, mas como são novos convertidos, a nossa abordagem com essas pessoas
deve ser de forma diferente do que esses velhos. Não só teologicamente, não só a profundidade da teologia, do conteúdo bíblico, com os novos convertidos, se a gente diferenciar eles dos velhos de igreja, mas também na disciplina. Eu conversei esses dias com a Silvia, estava conversando muito com ela aqui sobre algumas coisas e algumas pessoas, e eu falei para Silvia, Silvia, tal pessoa já tem 15, 20 anos de igreja, não dá mais, ai, nossa, mas você, meu Deus, nossa, coitadinho, ai, tem dozinha. Não tem dozinha, é pé na porta, soco na cara, é velho de igreja, já conhece, já é maduro, já tem experiência, já não tem essa. Então, diferente se fosse um novo convertido, onde a gente tem que tomar mais cuidado, etc. Então, tem essas nuances aqui. O pior de todos é os velhos da igreja que estão atrasados no amadurecimento. Seja o amadurecimento de experiência ministerial, porque nós não fomos salvos, Deus não tirou a gente do mundo para ir no culto domingo e ir embora. Isso não é cristianismo. Nós somos feitos a imagem de Cristo para ajudar a igreja, trabalhar na igreja e contribuir com o crescimento do reino. E isso gera experiência no cristão, gera amadurecimento. Mas existem ainda cristãos que são velhos na igreja, mas que ainda estão tardios no amadurecimento. E isso é o pior de todos, isso aqui é o pior, é o que dá vergonha, esse é o vergonhoso. Ou também tem ideias completamente equivocadas sobre Deus. Beleza, vamos para outra parte. Terceiro, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Assim como Paulo, é necessário considerar a forma de lidar com cada tipo de pessoa. Jesus também tratava fariseu e escriba de um jeito e pessoas comuns de outro. Isso não tem nada a ver com a diferença de evangelho, mas com a abordagem que é feita. Nós, convertidos, precisam ser tratados e instruídos como tal. Velhos de igreja que agem e pensam como novos convertidos, como no caso de Corinto, são tratados de forma incisiva por Paulo. Perceba que o mesmo Jesus, que é leite para uns, também é feijoada para outros. É o mesmo Jesus que é leite e ao mesmo tempo feijoada. O que é amamentado por Deus. O que come feijoada preparada pelo mesmo Deus. Então tá aqui. Né? Depois Mateus capítulo 7, a gente tem algumas coisas que a respeito de disciplina eclesiástica fala bastante sobre isso. E essa diferença que se trata novos convertidos e velhos na igreja. Parte 4 do texto. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo dá nome aos bois. O que Paulo está falando é basicamente o seguinte: vocês estão fazendo divisão na igreja por causa de seus gostos pessoais. Uns gostam mais de Apolo só pelo fato dele ser um orador rebuscado e sofisticado. Outros gostam de mim porque sou o apóstolo dos gentios. Na verdade, vocês agem como pessoas do mundo, pois no mundo é que existe divisão. É lá que preferem Aristóteles, Platão e Sócrates. É no mundo que vocês se matam por causa de um Palmeiras e Corinthians. Vocês, na verdade, deveriam já ter aprendido que isso é um comportamento reprovável, mas parecem que não aprenderam ainda. Vocês não são crentes, vocês são moleques. É isso que Paulo está falando. É dando na cara para existir essa incisão de Paulo, né? Essa veemência de repreender esses caras. Não é simplesmente bater. Primeiro, é um ato de amor, é um ato de que Paulo está mostrando que ele está preocupado com aqueles homens e também de despertar. Também de falar, vocês precisam tomar vergonha na cara porque vocês são moleque. Vocês não são crente não, vocês são moleque. Então isso é muito importante. E isso daqui, também a gente pode transferir esses exemplos não somente para a igreja e para cristão, mas para os seus filhos, para os netos, etc. Tratar filho de 5 anos é diferente de tratar um de 10, um de 15, um de 20, um de 25, um de 40. É coisa diferente. Né? Então, que isso aqui sirva de exemplo para a gente
no momento de disciplina, né? E para a gente também não se tornar isso daqui, não se tornar esses crentes velhos de igreja e que a gente não amadurece, como é o caso de uma galera que eu conheço. Que lembra que na aula passada eu falei a respeito do mar, das experiências. Pessoas estão buscando aquele calorzinho no coração. Ai meu Deus, eu quero sentir um arrepiozinho. Eu lembro no seminário, meu Deus, olha, me lembrei agora. Eu lembro no seminário, quando eu tava no seminário, tinha um cara lá, penteca, roxo, mas penteca mesmo. E ele falava assim: não, irmão, se eu for no culto e não tiver um reteté, aí não é culto pra mim. Eu falei, mano, você não falou isso na frente do pastor Ronald, você não falou, você não falou. Se não tiver um churimicanta, se não tiver um rodopio, se não tiver, pra mim não é de Deus. Eu falei, mano, você não entendeu. Tá longe de entender, tá longe. E a gente vai ver depois no vídeo que o cara deixa uma coisa. Ó, a gente já vai finalizar. Pra finalizar, é preciso perceber tudo isso dentro do contexto geral que temos aqui. Aí agora que é a parte que a gente tenta linkar essas coisas com todo o texto. A igreja de Corinto acreditava que era espiritual por existir na igreja dons extraordinários. Existia um senso erradíssimo desses crentes de acreditar que a manifestação extraordinária era um sinal da aprovação de Deus e que isso os qualificava como homens espirituais. Imagine os corintianos lendo a carta até o final do capítulo 2, que a gente acabou de ler. Mano, Paulo falou um monte de coisa aqui que praticamente descreve a gente. Somos espirituais, temos dons, tem sinais, tem nego caindo no chão, pendurado no ventilador, é caboclo profetizando, dom de línguas. E tem mais, nós interpretamos as coisas de Deus de forma espiritual. A igreja está cheia desses dons e isso qualifica a gente como bons hermeneutas das escrituras. Somos grandes interpretadores das coisas de Deus. Paulo nada mais e nada menos, até agora, final do capítulo 2, está descrevendo a gente. Aí, ó, Paulo está falando da gente. Chegamos no capítulo 3 e vem a paulada. Paulada de paulada, madeira e paulada de Paulo. Vocês são crianças, carnais, imaturos, invejosos, disseminadores, briguentos, não entenderam nada, não são espirituais. Não conseguem enxergar um palmo na frente de vocês. E a prova disso é que vocês se esqueceram de Jesus, da cruz, de quem morreu por vocês e trocou isso tudo por Paulo, por Apolo e até por mim. O resumo da ópera é o que já vimos antes. Eu vou deixar um vídeo que vai expressar muito bem isso. Aqui no canal de texto, eu vou colar um link aqui, ó, no Instagram, que vocês podem ver, mas eu também vou colar o vídeo, e se vocês não quiserem abrir o Instagram, deixa eu pegar o vídeo aqui. Eu vou colar. Deixa eu ver se é esse. Não. Aqui. Tem o link do Instagram, tem o vídeo aqui no próprio chat do Discord. Vocês estão conseguindo ver aí? E eu também vou colocar no grupo do WhatsApp. Aí vocês podem assistir aonde vocês quiserem aí. Eu queria botar pra rodar aqui no Discord, que a gente conseguisse ouvir juntos. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, se vai sair aí pra vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Eu vou dar play aqui no vídeo, aí vocês falam pra mim se estão ouvindo aí ou não.
Às vezes a pessoa fala assim, eu fui num culto hoje, foi tremendo, o Espírito Santo, olha, Tá saindo som? visitou aquele lugar de um Não. jeito impressionante. Beleza. Sala de reunião. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo fazer isso não. Bom, aí fica a critério de vocês. Abram o vídeo aí e assistam o que esse cara fala. Eu vou botar pra rodar aqui no OBS. Às vezes a pessoa fala assim, eu fui num culto hoje, foi tremendo, o Espírito Santo, olha, visitou aquele lugar de um jeito impressionante. Foi mesmo, o Espírito Santo visitou vocês? Visitou. Como é que você tem certeza? Ó, a cadeira voando, era nego no chão jogado, era choro, era emoção, era arrepio, era um negócio assim que eu vou te falar. Mas, tá, e aí, como é que... Não, ó, não vem com pergunta não, que eu não sei nem explicar. Pois é, não saber dizer é exatamente o oposto da atuação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo visita a sua igreja, você sai daqui dizendo assim, o Espírito Santo visitou a gente. Mas como é que você sabe disso? Eu sei mais sobre Deus. Ele me iluminou de tal maneira que certas questões que para mim estavam obscuras, de repente fizeram sentido. E eu vi mais claramente a face do meu Deus, do meu Cristo e do meu Salvador. Tá, mas alguma cadeira voou? Não! Nenhuma cadeira voou. Mas eu era cego e agora eu vejo. Terminaram de assistir? É isso, Show de bola. gente. É isso aí. É isso. É resumido. Porque eu já vi muita cadeira voar. Eu vou contar pra vocês o testemunho da Carol. A gente saiu do culto domingo e o João pregou sobre batei. Não, é pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta se abrirá. Nossa, o que tem de nego entendendo errado esse texto é impressionante. Impressionante. Acha que tudo que você pedir, tudo que quando você bater, enfim, tudo isso. Ah, não, eu quero um. Tô andando de Celta, gostaria muito de ter um Fusion. Aí você vai lá e pede pra Deus e Deus vai te dar. Equívoco absurdo. A falta de instrução, e isso é culpa dos pastores da igreja também. A falta de instrução de interpretação bíblica é algo muito grave. E a respeito disso, eu vou abrir aqui a Bíblia, a gente vai lá em Mateus. Eu não vou ler tudo que nem o João fez, mas Mateus capítulo 5. Do capítulo 5 até o capítulo 7 é o Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça e os perseguidos por minha causa. Vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Olha só, sal da terra. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessas duas coisas. O que é o sal da terra? Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nesse caso, o texto fala que o sal serve para dar sabor. Legal, é um tempero, né? É algo nesse sentido. Mas o sal da terra, o sal também era utilizado para... Isso é até um tempo atrás aí. Enquanto não tinha geladeira, o sal era utilizado para preservar os alimentos. A carne, por exemplo. E isso daria uma longevidade para aquele alimento. Ser o sal da terra é ser tempero na medida correta. E ter sal também é algo que não se pode ter um sal sem sabor, né? Mas é também para preservar. E isso daqui deveria ser uma lição para quem é ateu, por exemplo, para quem é governante, tem alguma posição política de relevância. Experimenta tirar a igreja da terra. Tira o sal da terra. Para você ver se a carne não vai ficar ainda mais podre do que já está. Se tem uma coisa que equilibra o yin e yang,
é a igreja. Por quê? Simples. Sem a igreja, o Maicon continua comandando o tráfico no meu bairro. Sem a igreja, o Maicon continua cometendo crimes, inserindo mais pessoas nesse mundo de crimes e de tráfico de drogas, e enfim. Tá aqui, ó. Tira o sal da terra, tira a igreja da terra, e a carne vai apodrecer. É isso. Então, imagina um país sem igreja. Tá? Um lugar sem igreja. A igreja traz bênçãos, não só para os que são da igreja, mas também para os que são de fora da igreja. E vocês são luz do mundo. Essa luz, né, ela tem o sentido de iluminar. Iluminar, na mentalidade grega, na mentalidade até judia, por influência da filosofia grega, o iluminar é um despertar da mente. É você falar exatamente o que o cara falou aqui. Eu era cego, mas agora os meus olhos veem. Eu entendi mais. O iluminador nada mais é do que um professor que ensina uma criança a fazer uma conta de 2 mais 2, de 1 mais 1, de 5 vezes 5. É trazer na mente do outro claridade, é trazer entendimento, conhecimento. Ser luz do mundo não é estar em, eu estou brilhando, sou o Edward, eu brilho no sol. Não é brilhar no sol, é fazer o outro compreender. Então, que a gente também seja isso daqui. Então, ó, capítulo 5, vamos mais pra frente. Não penseis que vim abolir a lei. Homicídio, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás, beleza. O adultério, o divórcio, o juramento, não pode fazer juramento. Vingança também, não pode se vingar. Amar o inimigo, ajudar necessitado, e fazer isso com que a sua intenção não seja de se aparecer. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. Eu vou lá levar sopão pro mendigo e fazer uma selfie com ele. Não é para fazer isso. Não é para se promover nas suas caridades. Oração, a mesma coisa. Não, eu gosto de orar alto, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Não. Vai lá, entra no seu quartinho e ora. Aqui é a oração, modelo de oração. Jejum, quando você for fazer jejum, lava a cara. Não mostra, nossa, vamos lá, mano, tô de jejum, mano. Sou muito crente, aí eu tive que fazer jejum hoje. Não é pra fazer isso. Acumular tesouro no céu, não na terra, onde a traça, o ladrão rouba, etc. Preocupações da vida, não. Os lírios dos campos não tecem, os passarinhos não trabalham, eles comem e estão mais bem vestidos do que Salomão. Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Julgar o próximo sem hipocrisia. Antes de julgar o outro e de olhar um cisco no olho do outro, olha a trave que está no seu olho. Aí a gente chega no final do sermão, a partir do verso 7. Peça e será dado, busque e vai encontrar, bata e a porta se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, vai dar pedra, se seu filho pedir peixe, vai dar cobra? Se você, ainda que é ruim, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim é tudo faça aos outros que vocês querem que eles façam, enfim. O que eu quero trazer aqui com a que eu falei da Carol? Carol saiu do culto domingo e falou assim: agora eu entendi o que é pedir e receber, buscar e encontrar, e bater e a porta abrir. Agora eu entendi. E o interessante é que antes dela falar isso, eu falei assim pra ela: nossa, hoje eu achei que, não é que o João pregou errado não, mas eu achei que foi confuso. E ela falou assim: eu não achei não, porque eu entendi agora o texto. Aí quando ela me falou isso, logo veio na minha mente: então, o Espírito Santo te visitou de verdade. O que esse texto quer dizer, gente? Peça e será dado. Você sente necessidade de ser humilde de coração? Você tem essa necessidade
de uma pessoa que chora pelos seus pecados, um humilde, uma bem-aventurada de fome e sede de justiça, de ser misericordioso, você não é misericordioso, mas você sente essa necessidade, você percebe a importância de ser puro de coração, de ser pacificador, de ser sal da terra e luz do mundo, de cumprir a lei conforme Jesus nos ordenou. O Sermão do Monte nada mais é que o quê? Um monte de coisa praticamente impossível de ser feita. Você fala, mano, não dá pra ser crente. É muito difícil. Como assim amar meu inimigo? Virar outra face? É uma coisa assim absurda, cara. É muito difícil. E no final do sermão, depois de Jesus ter mostrado que é tudo difícil, vocês têm que fazer isso. Sabe a lei dos fariseus? Vocês têm que exceder a justiça deles. O fariseu nada mais é do que... Ele não está cumprindo o que eu quero. E para cumprir o que eu quero, vocês têm que ser melhor do que os fariseus. É muito difícil. Imagina os ouvintes falando, mano, Jesus, você tá ficando louco, não dá. E Jesus provavelmente tinha essa percepção, que é algo difícil. E no final do sermão ele fala assim, ó, tá vendo tudo isso daí? É difícil. Mas se vocês pedirem, Deus vai dar para vocês. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. E aonde a porta que vocês bater, Deus vai abrir para vocês. É difícil ser misericordioso? Pede para Deus que Ele vai te ajudar. É difícil amar o inimigo? Pede para Deus que Ele vai te ajudar. Não é para você pedir carro, não é para você pedir casa própria, nada disso. Embora Ele possa te dar também. Mas isso é o entendimento, isso é levar luz ao mundo, isso é quando sua mente é iluminada e você percebe. Então, assim, que isso fique bem claro, né? Quando a gente está aqui diante de homens e mulheres que têm a percepção da espiritualidade, da manifestação do Espírito de forma equivocada, acreditando que a manifestação extraordinária do dom, da cura, é uma manifestação do Espírito, o que também pode ser, que não deixa de ser. Mas, que isso fique claro, eu era cego e agora os meus olhos veem. Eu era surdo e os meus ouvidos agora ouvem. Eu não podia falar, mas agora a minha boca fala. E assim como Jó, antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora eu vejo Deus. Eu entendo Deus, a minha mente foi iluminada. Então, encerrando aqui, que isso fique de lição pra gente, né? Se você não quer ser um crente carnal, um crente criança, aprenda que a manifestação mais extraordinária do Espírito Santo é o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. Existem outras manifestações, mas é isso que leva a vida, que leva a luz, que leva salvação para o homem. Beleza, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Tá mudo aí. Tá. Fica mais frontal aí que eu não tô te ouvindo. Sabe, João, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu acho que pode agregar valor no que a gente está fazendo. Você se dispôs um dia a estudar teologia e fez a sua faculdade, fez as suas coisas, né? E hoje você transmite conhecimento, né, a respeito das coisas de Deus que você aprendeu e você continua buscando, e você, né, e ainda assim você chega, por exemplo, num culto e com toda a sabedoria que você tem, de repente você encontra num culto algo que te parecia que estava um pouco, né, confuso. E a gente consegue, através disso, né, entender que realmente Deus faz na maneira dele, né? A Carol está mais disposta, né, a essa a teologia, né, estando conversando mais com você a respeito disso, né, das coisas de Deus. E aí a gente consegue entender justamente isso que a gente está falando, que ele vai tocar de acordo com a necessidade, de acordo com as coisas, né, não que você não entendeu, né. Embora você tenha entendido, você achou confusa a pregação. Mas o que eu penso é mais ou menos isso, né? Nós hoje somos privilegiados, né? Porque um dia você se dispôs, né? A estar estudando, a estar fazendo essas coisas, e hoje nós estamos sendo privilegiados, né? Em compartilhar, né? Em estar aprendendo isso, né? Através do que você se dispôs a aprender e ensinar, né?
Eu acho que o dom é também um dom ensinar, né? É uma coisa que qualquer pessoa possa sair falando, como pregar, também não é uma coisa muito fácil. No entanto, uma das coisas que eles estavam falando aí é a respeito do neófito também, né? Você não pegar, por exemplo, uma pessoa convertida e, de repente, ir pregar. Eu hoje tenho a certeza que foi necessário, entendeu? Eu parar um pouco com a pregação, justamente por isso, entendeu? Porque me faltava muito conhecimento, muito discernimento das coisas. Você pode ter a vontade que você quiser, e ela ser carnal, entendeu? De repente, você se depara, né, como nós nos deparamos um dia com o Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e o que quer dizer isso, né, não é só, me deparei com o Evangelho de Jesus Cristo, com o livro, com o livro eu leio desde criança, e de repente veio à mente isso. O que eu quero dizer é justamente isso, né, é necessário a gente ter o conhecimento para poder passar o conhecimento, não ser cego e ir passando, né, porque como pode um cego guiar o outro, né? Então a gente tem esse privilégio. Eu gostaria de deixar registrado aqui esse privilégio que nós temos. E Deus um dia realmente possa nos usar para passar isso adiante, né? Quanto mais conhecimento, mais luz, né? A gente vai tendo, né? Como a gente acabou de falar. Eu sempre imagino isso, sabe? Luz é isso. Quanto mais conhecimento, a gente pode até fazer uma analogia simples, né? Em casa, por exemplo, né? Se eu tenho um lugar que é mais escuro, né, ali vai juntar algumas coisas ali que eu muitas vezes, à noite, por exemplo, eu saio, a primeira coisa que eu procuro, se não é uma luz, é o celular para iluminar o meu. Preciso de luz para caminhar. É uma análise bem simples, uma analogia muito simples, mas ela é verdadeira. E para quê? Para ter conhecimento do que está em volta também, né? Não só onde eu vou pisar, né? O que tem em minha volta. Então, eu quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar esse tempo aí com você e com tudo isso que você se dispôs a aprender, que tem nos ajudado, porque isso continua depois, entendeu? A gente chega aqui em casa depois que desliga, a gente vai continuar falando sobre isso, né? Porque é a sede, né? Que a gente, poxa, é tão bacana depois de tudo aquilo, né? Que você aprendeu, você trazer à sua mente aquelas situações que estavam, né? Assim, um pouco sem. Você lembra de acontecer fulano, ciclano, né? Como nós falamos, de repente você fazer um muro de Jericó, né? E de repente você fala, poxa, também limpando, né? Da nossa religiosidade, né? E nesse dia 12 a gente vê isso, né? Muitas pessoas indo, né? Fazendo a sua religiosidade, praticando a sua religiosidade. Aí no Brasil é igual aqui. Então, essas coisas a gente vai aprendendo a respeito da Bíblia, né? Como manual, como pedra, a maior pedra, né? Como você mesmo colocou aí, né? A pedra de caminho, né? Para nós. Eu queria agradecer a você também. Que isso. Uma coisa, Humberto, que eu falo pra Carol, falo por onde agora eu passo, né? Eu passei 5 anos na Igreja Batista da Graça, praticamente inativo. Em alguns momentos eu toquei, mas inativo. E a minha inatividade eram por 2 motivos. Primeiro, não precisava ser ativo no que eu gostaria de ser, porque eu abriria mão de ser ativo para deixar o Gilson ser, que, meu Deus, é outro. Não só o Gilson, o Thiago, o Vinícius. Então, assim, na verdade, acabava sendo um privilégio nosso estar naquela igreja pelo nível absurdo de conhecimento e de instrução que nós tínhamos. E que a minha vontade foi o que eu falei uma vez, até arrogantemente, talvez, entre aspas, pro Radisson e pro Michael. Eu falei, eu tô vindo aqui para um dia fazer essa igreja ser uma igreja Batista da Graça. Então o meu intuito é que a gente alcance aquilo lá, que aquilo lá é absurdo. Então assim, eu tenho uma referência. Tanto é que eu ainda falo, na minha igreja, me referindo à Igreja Batista da Graça, que eu sou de 2 igrejas, só não vou na outra que eu era, entendeu? Mas eu pertenço a 2 igrejas. E eu me sinto hoje numa missão, cara. Eu saí da Igreja Batista da Graça com um sentimento missionário. Não um missionário de campo, mas um missionário de eclésia mesmo, de estar numa igreja e desenvolver, principalmente, ainda que eu toque, mas principalmente a parte de ensino e teologia.
e principalmente numa igreja quadrangular que fundamentalmente é muito fraca nisso, muito fraca. Tanto é que as minhas críticas ao ITQ, que é o Instituto de Teologia Quadrangular, é assim, dos mais fortes possível. De qualquer forma, isso daqui pra mim, mais uma vez eu vou reiterar, é um exercício do meu ministério, cara, porque esses dias atrás eu tava conversando com a Carol. De verdade, eu não sei o que Deus tem preparado pra mim, e eu falei isso pro Michael um dia. Eu falei, Michael, eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, num culto na Renovados em Cristo, o pastor Christian, no meio da pregação, fez uma pergunta pra igreja. Quem aqui tem vontade de ser pastor? Ninguém levantou a mão. E eu, com 17 anos, carnal, criança, levantei a mão. E ele olhou ali pra cima, eu tava no mezanino da igreja, ele olhou assim, você? Você? E tipo assim, então se prepara. Eu de verdade, eu não sei se um dia eu vou ser. E eu nem sei se eu tenho essa vontade. Mas assim, os caminhos que as coisas vão acontecendo na minha vida e as coisas que eu vou percebendo é que hoje, por exemplo, eu não sou pastor da igreja. Mas eu me sinto na obrigação de pastorear a molecada, de instruir eles de uma forma e de ser exemplo pra eles, entendeu? Eu não, embora o pastor seja o João, eu me sinto hoje do lado do João um exemplo para aquela molecada, a ponto de instruir, etc. Pega outro carregador. Tem um aqui, ó. Aqui, pera aí. Então, assim, esse é o meu sentimento. Aí se um dia lá na frente eu realmente vou... o Jonathan agora tem uma igreja dele. Eu não sei, cara. Eu tenho até medo disso. Eu tenho uma coisa assim que... Mas de certa forma, Humberto, reiterando o que você tá falando, cara, isso aqui pra mim não é um esforço. Embora seja um esforço, eu não tô me esforçando, não me dói. Na verdade é prazeroso pra mim. Isso aqui nada mais é do que eu estar exercendo o dom, o talento que Deus me deu. E se eu esconder isso debaixo da terra, Deus depois vai cobrar de mim. Então é uma coisa que eu não posso fazer. E eu cobro isso da Carol também lá na igreja. Agora a Carol vai começar a ajudar na algumas coisas da cantina lá, do louvor, etc, que é coisa que ela gosta. Então, mas eu sirvo na igreja só pra apertar o slide pra frente. Cara, você não sabe o quão importante é apertar o slide pra frente. Você não tem noção do quanto é importante você ajudar as pessoas a cantarem a letra. Não tem noção do quanto é importante, às vezes, um novo convertido que nem tem Bíblia nem no celular, mas você colocou no telão lá o versículo bíblico que o pastor tá lendo, que ele possa acompanhar. Você não tem ideia do quão relevante é. Não é porque o pastor é o pastor que ele é mais importante que você. Entendeu? Então, assim, que isso sirva para vocês também, né? Não só pra gente, mas assim, vocês têm dons e talentos e que isso, infelizmente, no caso de vocês é mais difícil, que vocês não têm igreja, às vezes sem amigo é de mais difícil. Mas se pelo menos no coração de vocês têm a vontade de falar, olha, ainda que seja impossível hoje, mas como eu gostaria de poder manifestar na igreja ou em algum lugar os dons que Deus me deu, né? Que sejam, no caso, vocês eram diáconos na igreja, né? Então, assim, que isso seja relevante para vocês. De qualquer forma, tentando terminar aqui, eu vou encerrar a live aqui agora, a gravação, etc, do YouTube, e não vão embora ainda, que eu quero falar algumas coisas com vocês a respeito do que a gente está fazendo, que a Carol me deu um toque, e eu quero discutir com vocês para vocês me ajudarem a aprimorar isso que a gente está fazendo. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente termina aqui, eu vou encerrar com uma oração, e daqui gente, tem um problema. Daqui 2 sábados eu vou estar no retiro. E eu não sei como vai ser. Eu tenho a ideia de tentar fazer isso. Se eu estiver no retiro, o problema é que lá não vai ter internet. Mas eu poderia fazer lá, se lá tivesse internet. Eu vou ver. Durante a semana eu vou resolver isso. E eu vejo se sábado o próximo, sem ser esse agora, um outro, a gente consegue fazer. Se não conseguirmos, aí a gente discute um outro dia. Beleza? Então vamos encerrar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por conseguirmos encerrar até aqui o que a gente tinha planejado. Obrigado pela vida da Deise, do Humberto.
dos outros integrantes também do grupo, do Emerson, do Tom, da Regina, o Diego, o Lucas, que participou com a gente na última aula, enfim, todos, Pai. Que o Senhor continue preservando o nosso coração, essa vontade de crescer, de aprender, de estarmos diante da Tua presença em devoção, em adoração e em atenção às Tuas palavras, Deus. Muito obrigado e que o Senhor nos guarde até o nosso próximo encontro, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, é isso. Até mais. Não saiam daí, rapidão.